Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito de uma das HQs mais surpreendentes do ano. Eu já li uma centena de quadrinhos para mais nesse ano de 2023, sobre diversos temas. Eu tenho diversificado bastante as minhas leituras e eu agradeço muito às editoras que têm acreditado aqui no canal e enviado algumas HQs para que a gente analisasse e levasse a conhecimento do público, né? Uma das editoras mais discretas, porém não menos importantes, que atua no mercado brasileiro hoje é a QS Comics. E eles lançaram agora, nesse mês de novembro, um quadrinho chamado Selvagem Litoral, né? Eu já tinha comentado deles aqui, o Blue e Green e também o Apesar de Tudo. E, enfim, eles têm um catálogo já bastante interessante. Selvagem Litoral é um quadrinho em capa dura, com 206 páginas, e a equipe criativa é uma equipe criativa que tem ganhado notoriedade, principalmente ao redor do nome de Ranvi, né? Ranvi está cuidando dos roteiros e ele tem feito trabalhos para DC Comics e outros trabalhos autorais espetaculares, como o Blue and Green, que eu já comentei aqui, e também As Muitas Mortes de Layla Starr, que saiu pela editora Devir. A arte está por conta de Sumit Kumar e as cores estão por conta de Vittorio Astoni, com tradução de Carol Pimentel. Essa edição ela se vende como uma edição definitiva e faz jus, porque além das 206 páginas de quadrinhos, temos muitos extras no final da edição, capa, roteiro, muita coisa interessante para quem gostar desse universo. Agora, voltando para o foco, né, que é o quadrinho em si. A gente tem aqui uma história que se passa na Índia, né? Mas antes de se chamar Índia, a gente vai conhecer aqui dois reinos, o reino de Missouri e o reino de Zamorin. Eram duas regiões autônomas que estavam ali em disputa por território, e no meio dessa disputa a gente vai ver a introdução da Companhia das Índias, né, que era uma espécie de órgão ou uma empreitada inglesa para colonizar aquela região do planeta. E essa Companhia das Índias, ela tinha um interesse muito mais comercial, de transitar, de estabelecer rodovias, estabelecer rotas no perímetro onde estavam instalados esses dois reinos, e ela mandava emissários para negociar com ambas as partes uma espécie de acordo de paz para que elas pudessem construir. Só que os colonizadores não eram bonzinhos, né, gente? A gente sabe a essa altura, já estudando um pouquinho de história, que os interesses eram os mais exploratórios possíveis. E o Ranvi faz questão de colocar isso como plano de fundo de uma história um pouco mais folclórica, né? Ele nos apresenta a figura de Bishan, não sei se assim se pronuncia, mas ele é um guarda-costas do príncipe. Esses dois reinos, ele é governado por um rei já idoso, e é o reino do Zamorin, e o reino do Missouri é governado por um príncipe ainda criança, e esse príncipe tem esse guarda-costas, o Bishan, e a gente vai ver a história muito girar em torno desse cara, porque ele é uma figura que reúne elementos místicos ao redor dele, né? A questão de ser uma espécie de criatura imortal, uma espécie de criatura divina, uma espécie de criatura selvagem, e é a partir daí que a gente tem essa coisa do sobrenatural sendo introduzida na história, mas um sobrenatural muito com pés no chão. O Ranvi cuida muito bem disso no roteiro, onde ele traz ameaças externas para esse cenário. Além da disputa territorial que a gente vai ver entre esses dois reinos, a Companhia das Índias começa a se aliar com algumas figuras obscuras de Londres, figuras obscuras que são conhecidas como Nosferatus, os também conhecidos vampiros. E essa pequena comunidade de vampiros, eles precisam de discrição para viver na sociedade londrina. Ocorre que um deles, Alain Pierrefonte, comete um crime em público, é exposto, e ele é exilado para essa região da Índia onde está ocorrendo essa disputa territorial.
É a partir dessa introdução de elementos estrangeiros na região já conflituosa do interior da Índia ali que a gente vai ver a trama ganhar fôlego, né? Porque esse estrangeiro, ele não respeita as leis locais e resolve fazer aquilo que os turistas costumam fazer. Ele quer explorar, ele quer ver, ele quer conhecer, só que esse cara, ele tem uma natureza selvagem dentro de si. Ele já é um vampiro vindo da Europa, ele se julga superior com a visão de homem branco colonialista da era vitoriana, né? No século ali 16. E ele se depara com um cenário nada amigável, um cenário bastante hostil, uma Índia que ainda é selvagem, uma Índia que ainda tem animais e predadores circulando, e alguns desses predadores não estão catalogados como criaturas de zoológico, né? Não estamos falando de tigres, não estamos falando de leopardos, não estamos falando de elefantes, estamos falando de uma outra criatura que aqui fica colocado ali em determinados momentos como, acho que é um Rakshas, que são os demônios, são os djinns, né? São oriundos do folclore daquela região do planeta. E essa criatura, ela tem uma conexão justamente com aquele guarda-costas, né? Ela tem uma conexão com aquele guarda-costas, e essa trama ela vai se amarrando. Então a gente vai ver um quadrinho que ele tem essa premissa de colocar vampiros e terror, né, em um cenário colonial, em um cenário de uma história bastante efervescente e rica, e que tudo funciona, são, sei lá, uma dezena de personagens sendo movimentados pela trama, e com a arte que contribui muito para que a gente perceba a gravidade dos eventos que vão acontecendo, as situações se desenvolvendo, são cores muito bem escolhidas, muito bem feitas, e os elementos narrativos que a gente percebe, né? O Ranveer cria um romance entre o Bishen e a sua companheira, que é a Cori. Esse romance tem uma dialética muito poética, porque a cada vez que os dois se encontram, a Cori pergunta para ele como ele surgiu, qual que é a sua origem. Isso permite que ele vá aos poucos explicando um pouco desse lado de onde surgiu essa criatura tão misteriosa. Essa criatura misteriosa acaba sendo envolvida nessa trama político-militar, porque tem um braço militar também do Reino Unido e dos reinos ali que estão tentando defender seu território, e ele é envolvido por uma questão de honra, né? Por ele ser uma criatura imortal que já viu muita gente passar pela vida dele e se pega desejando não ver mais alguém querido ir embora. E é aí que a trama dá outra reviravolta, e a gente vê o Bishen e a Cori tendo que lidar com a consequência da confiança, né? Com a consequência de abrir as portas. Enfim, eu posso concluir que Selvagem Litoral é também um quadrinho que, em alguns momentos, é uma história de amor, de um casal muito apaixonado, mas que tem as suas diferenças existenciais. Também é uma história sobre como a colonização destruiu culturas, sobre como os invasores, os europeus, chegaram em determinados territórios, determinando e impondo o seu modo de vida sobre povos e culturas e cenários tão ricos, tão diversos, tão sofisticados à sua maneira. E também é uma HQ que, lançada lá em 2018, continua absolutamente atual e nos permite ver outra amostra da versatilidade narrativa de um nome que está se consolidando como um dos maiores nomes das histórias em quadrinhos na atualidade, que é o Ranveer. Ao meu ver, alguns dos principais quadrinhos lançados nos últimos anos, ele esteve envolvido, e aqui não é diferente. Claro que ele conta com um colorista muito bom, com um desenhista espetacular, e tudo isso enriqueceu esse universo criado para essa obra, onde você vê criaturas vampirescas já tão exploradas por outras mídias, com um olhar completamente novo, com um olhar completamente diferenciado,
daquilo que a gente já viu em cinema, games e até mesmo em outras histórias em quadrinhos. Gostei demais dessa HQ, me agradou muito, e dessas que a gente lê e recomenda, porque se você gosta desse tipo de leitura que tem um pezinho na história do mundo real, temperado com bastante ficção e algumas coisas da mais rica imaginação e do mais rico folclore, você vai gostar deste quadrinho. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de uma boa HQ, melhor ainda. Forte abraço e até a próxima!